Estamos no ar. Sim. Exato, já estamos no ar, é porque aqui tem um pequeno delay. São 10 horas e 3 minutos aqui em Portugal. No Brasil são 6 horas e 3 minutos. E começando mais uma live com o Vitor Zach. Deixa eu cortar aqui o som aqui, complicou. Pronto, isso. E mais uma live trazendo aí o Vitor Zaque, o Zaque, e o Rogério do canal Minhas Verdades, ok? E hoje vamos falar aí sobre geografia e a geografia na Terra plana, tá ok? E vamos debater essa geografia, contando aí com a presença do Vitor Zaque. Ele é geógrafo, faz pós-graduação aí pela Universidade do Espírito Santo e também tem o canal no YouTube que se chama Geografia Planificada, tá bom? Na chamada Zita eu me equivoquei, coloquei simplificada, mas não tem nada de simplificada, é planificada. E também aí o Rogério, que dispensa apresentações, tá? Do canal Minhas Verdades, que já é amplamente conhecido de todos, ok? Muito boa noite, tá? E ontem já falei aqui, antes de chamar aí os convidados ilustres, vamos aqui, deixa eu tirar aqui, falar pouquinho, né? Porque a Terra plana está mais do que evidente e queria aí parabenizar todos os terraplanistas, principalmente com relação a essa reportagem aí que todos já viram, já conhecem, que saiu na BBC de Londres, Brasil, e o tema desta reportagem, que, claro, fala sobre o tema Terra plana, quem são e o que pensam os brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Não só os brasileiros, mas os americanos, os asiáticos e os árabes e por aí vai. Todos, quase todos aí, têm a sua opinião com relação ao formato da Terra. E graças aí ao empenho da galera aí terraplanista, de todo o nosso plano aí, a Terra plana, a cada dia que passa, ela está aí se tornando mais conhecida e mais efetiva. Eu não partilhei por acaso, eu esqueci, deixa eu ver aqui se está partilhando. Agora sim, essa aí é a reportagem, tá? Belíssima reportagem da BBC, de Mariana Alvim, tá? Tem aqui eu acho que é o tweet, arroba Mariana Alvim, da BBC Brasil em São Paulo. E ela entrevistou alguns terraplanistas e falou através do telefone com o Bruno, tá, do canal, se não me engano, Mistérios do Mundo. Tá aí a reportagem, vocês já viram, né? Estão de parabéns aí, terraplanistas, tá? Mas enquanto o Vitor se prepara, eu vou dar aqui Estou aqui já, Claudemir. beleza, beleza, meu irmão. Então, olha, muito boa noite, tá bom? Eu vou passar a bola para você se apresentar para aqueles que não conhecem e dar aí o seu boa noite e o cumprimento aí para a galera. Fica com você, depois eu vou chamar aí o Rogério, beleza? Então... Pessoal, boa noite. Pessoal, muito boa noite. Eu sou o Vitor, professor de Geografia, universidade, sou professor do município aqui do Espírito Santo. Um doutorado em Geografia na Universidade Federal do Espírito Santo e me dedicando aos estudos da teoria geocêntrica, né, em detrimento do heliocentrismo. Estamos aí para esse bate-papo hoje aí com o Claudemir, com o Rogério Minhas Verdades, apresentando também o canal Geografia Planificada. E é isso aí, estamos aí para bater esse papo. Ok, Vitor, beleza, tá? Já você vai responder para a turma, para a galera, como você conheceu a Terra plana. Mas vou passar aí para o Rogério. Rogério, boa noite, meu irmão. Forte abraço aí. Fala aí com a galera, ok? Fica com você. Boa noite, Claudemir, obrigado pelo convite. Boa noite, Vitor, um prazer te conhecer. A gente não se conhecia ainda, mas já sabia sobre a tua pesquisa aí, né? Já se ouviu falar no Vitor. Já tinha assistido um dos teus vídeos
sobre essa questão de levantar essa questão sobre a Terra plana, né? Então vamos debater hoje, acho um assunto muito interessante, principalmente o estudo da Terra plana, né? O estudo ou o questionamento do globo, ele passa sim pela parte da geografia, né? Então acho que vai ser muito interessante. Um grande abraço a todos. Ok, ok, Rogério, tá? Valeu aí, tá? Vocês aí, inclusive o Rogério aí, vão preparando as perguntas para o Vitor, e isso é motivo de alegria e de satisfação. A gente vê que mais e mais, tá? Acadêmicos estão reconhecendo e descobrindo, por assim dizer, o formato da Terra e levando a Terra plana para outro patamar, para outro nível, tá? O nosso sonho, nosso desejo é que daqui a algum tempo, em um futuro bem próximo, nas escolas estejam sendo discutidas, tá? Se não provadas, mas pelo menos de forma bastante justa, tanto o sistema heliocêntrico como o sistema, por assim dizer, geocêntrico e terraplanista, tá? Vitor, meu querido, a primeira pergunta, tá, que nós gostaríamos que você nos respondesse como você conheceu a Terra plana. Já visto que você é um professor, um estudante, tá pós-graduando, não sei se o termo está correto, mas basicamente você teve apenas contato com o sistema heliocêntrico. Então, como você conheceu a Terra plana? A galera gostaria de saber. Claudemir e Rogério, né? Rapaz, foi o seguinte, eu estava em casa uma manhã, eu costumo acordar cedo às vezes, e entrei no Facebook, fiquei rodando a página e vi lá uma reportagem referente aos terraplanistas que acreditam na Terra plana em pleno 2017. Isso foi em fevereiro, agora. E aí eu falei assim, rapaz, isso nunca vi isso, né? E aí eu li a reportagem, e a reportagem satirizava a questão. Só que aí eu resolvi ver vídeos, né? E vídeo de curvatura e tal, aqueles vídeos, né? Aquele ABC do terraplanista. Sei. Rapaz, aquilo mexeu demais comigo. Então comecei a ver vídeos. Inclusive eu tinha um quarto aqui que era no meu escritório, eu fechei ele e eu fiquei ali dentro várias horas e a minha esposa, mas você só vai ficar vendo isso e tal. Eu não conseguia parar de ver os vídeos. E quando eu saturei dos vídeos, como eu sou estudante lá, eu sou matriculado, né? Do doutorado, Sei. eu fui na biblioteca, cara. E aí eu fui na biblioteca e comecei a pegar livros referentes ao estudo de física quântica, referente ao estudo do infinito, coisas de física. Eu peguei 3 livros, chamado do Richard Morris, esse marcou muito, que foi Uma Breve História do Infinito. Uma Breve História do Infinito. O outro foi um foi a Quântica de Bohr, em 90 minutos, assim que é o título, um livro fininho. E o outro se referia às 4891. O outro se referia às inexatidões da física quântica. Digamos certo. Assim, eu não lembro o título agora, eu não separei aqui, mas eu li esses 3 livros, basicamente, depois que eu já tinha visto bastante vídeo. E aí, meu amigo, quando eu li esses livros, eu falei, peraí, que tem coisa errada. E aí eu comecei a estudar, e aí não saiu mais da minha cabeça. E aí eu tinha uma meta no doutorado, que era dar uma resposta para minha orientadora, né? Tinha que haver uma troca no meu projeto de pesquisa, que eu ingressei com um projeto de pesquisa e tinha que haver uma troca. E aí eu tive uma conversa, e aí quando eu apresentei essa temática, né, não era legal. E aí eu até pensei em largar o doutorado, porque para mim a geografia não valeria a pena se eu não discutisse isso. Mas aí acabou que as coisas estão encaminhando, mas o que aconteceu foi o seguinte, que a Terra plana, quando eu saquei esse lance, eu falei assim, não tem como, né? Tem alguma coisa errada. E isso até hoje está me deixando curioso. Até que eu não sei afirmar se a Terra é plana ou não, mas eu já não acredito, entendeu? Não acredito, não consigo acreditar mais nessa questão.
Sei, sei. E quando você, digamos, confrontou, não sei, por assim dizer, sua a orientadora, você, digamos, qual teria sido, em princípio, a reação dela? Será que achou que você estivesse brincando, coisa do gênero, ou ela... Não, não, ela falou que esse tipo de temática ela não abordaria, porque não era entendimento, né? Eu acho que, né, Aquilo que ela queria analisar, porque você sabe que o doutorado ele permeia esse lado, né? Com uma pesquisa de um professor e tal. Vai muito para um lado que o professor não abrange, ele tem o direito, né, de falar, olha, esse lado aí eu não abarco e tal. Isso já era recorrente, assim, digamos assim, era uma meta minha já de mudar o projeto. Só que eu não consegui responder aquela pergunta que tinha sido dada para eu mudar o projeto sem a sei, temática terra plana, entendeu? Eu percebi assim que a terra plana, não porque a Terra seja plana de fato, mas que o modelo da Terra plana, enquanto representação do nosso planeta, ele sei. tinha muitas coerências, muitas coerências. Para a gente entende, porque eu mesmo, enquanto professor, aí que veio a questão, né, Claudemir? Eu, Sei, enquanto professor, eu tinha dúvidas no que eu ensinava, ok. muitas dúvidas, principalmente na hora que eu ia ensinar sobre solstício, equinócio, distância do Sol, movimento aparente do Sol. E aí, quando eu conheci a Terra plana, que veio a questão principal, que eu acho que foi o que me lançou aí na rede, que deu o bafafá, que eu Uhum. acho que foi isso que deu o abalo, que foi quando eu lancei o vídeo lá no... Eu conheci o canal do Gideão, e mandei um e-mail para ele, Gideão, eu pensei isso, eu não conhecia, ele não conhecia nada de Terra plana. Eu pensei isso, olha só o vídeo Uhum. que eu fiz, ele falou assim, o que você quer que eu faça com esse vídeo? Eu falei, faz o que você achar interessante, não sei, gera um vídeo com uma dúvida, vídeo, entendeu? E Ok, aí, cara, esse o vídeo que eu girei um limão e tal, que eu questionei a distância do Sol da Terra, né? ok. É tão distante da Terra. Sei, sei. Porque você falou em distância do Sol e é pertinente essa questão, porque às vezes eu, debatendo com o pessoal do Globo, tem a questão da distância entre a Terra e a Lua, né? Segundo Uhum. a teoria, se não me engano, foi Aristarco e usou, algumas literaturas dizem que usou o dedo, né, fazer a trigonometria, outros dizem que foi uma moeda, não sei, até aí tudo bem, tá? Digamos que o cálculo não teria sido muito preciso por várias questões, porque estava envolvendo grandes distâncias, mas a pergunta que eu faço é com relação à distância, por exemplo, entre a Terra e o Sol. Você nunca teve dúvidas com relação a, digamos, a essas medidas, ou talvez não teria sido essas questões que levaram você a duvidar do modelo heliocêntrico? No caso específico, a distância, né? Como se chegou a essa distância entre a Terra e o Sol, por exemplo? Hum, Não sei se você ouviu, não sei se você ouviu a pergunta ou está, Eu acho que você perguntou se eu nunca tinha tido dúvida com relação a essas sim, distâncias, né? sim, sim, Assim, minha dúvida maior, eu acho que enquanto eu era professor de geografia e não questionava o sistema, né, até fevereiro, digamos assim, porque eu já dei aula, por exemplo, sobre modelo heliocêntrico, e certo, fazendo piada com a questão do ET Bilu, por exemplo. Eu mesmo fazendo piada com a questão do ET Bilu. O ET Bilu fala que a Terra é côncava e certo. tal, mas tipo assim, ele falou e só porque era ET Bilu eu nunca tinha me dado conta. Então, Terra côncava, que esse cara tá louco. Sabe, essa coisa que o globalista pensa, cara. Eu sei, sei. Entende? Como assim? Aí, quando eu fui ver a reportagem do UOL, aí a coisa me chamou a atenção. Eu já tinha dúvida com relação à ida do homem à Lua, Certo. Essa né? outra. Eu acho que a Lua não, eu acho que a Lua é inalcançável com relação a, assim, não pela distância, entendeu, Claudemir? Sei, mas Mas naquele tempo, também pela distância que eles deduziam que fosse, eu achava ela inalcançável em 1969 também, eu sempre duvidei. E depois que eu sei. conheci vários argumentos, eu descobri que realmente o homem nunca foi na Lua. Isso aí é impossível, cara.
Claro. Além das condições técnicas, não só digamos, tecnológicas, digamos, logística, e também, talvez, né, porque a Lua talvez não seja aquilo que nos apresenta. Eu não sei se você tem essa dúvida também, mas o que nos dizem sobre a Lua talvez não seja correspondente à verdade. Acredito que não também, Claudemir. Acredito que Certo. não. Ok. Tem até alguns vídeos lá no canal lá de observações lunares e tal, que eu filmei com a câmerazinha que eu adquiri há pouco tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sim. Com relação à questão, você estava falando da distância. Então, quando eu pensei na questão da distância do Sol e da Lua, Claudemir, é o seguinte, cara. A Terra plana, ela remonta na gente os sentimentos mais infantis. A verdade é essa. Exato. Porque quando você é criança, você tem umas sensações que são muito interessantes com relação à existência aqui na Terra. Escola, que você vive numa bola giratória. E a partir disso, cara, você começa a querer entender essa bola giratória a todo custo. Sim. Então você começa como é mais fácil você acreditar naquilo que eles te dizem, entende? Como você é criança, aí você vai engolindo aquela coisa. Eu sei de uma coisa, Claudemir, quando eu entrei em 2004, a primeira vez na sala de aula, eu fui falar de equinócio, eu não entendia, cara. Eu não entendia. Eu não sabia também. Entende? Eu aprendi, depois que eu fui ver também, eu aprendi, porque eu não tive aula de cosmografia. Não, a cosmografia era do currículo da geografia, mas foi eliminada em 2006. Okay. Inclusive, a minha turma foi a última turma do Brasil a ter cosmografia. Mas já foi aquela matéria entregue assim, sabe? Entregue de qualquer forma pra gente, porque a professora já ia se aposentar, aquela velha história, cara. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na sala de aula em 2004, eu não entendi. Eu só fui entender depois que eu li bastante os livros de geografia. E aí eu fui entender como é que era a dinâmica heliocêntrica. Mas depois que eu conheci a dinâmica agora, há pouco tempo, cara, eu consigo explicar para você as duas, no plano e no globo, elas são equivalentes, entendeu? Porque o Copérnico ele fez isso. Cara. Eu li a obra do Copérnico e o que ele fez foi um resumo. Se eu não me engano, lá na época de Aristóteles e tal, eram 36 círculos celestes, e o Copérnico, eu sei que ele resumiu, colocou a esfera, quando ele colocou na posição esférica e falou a esfera gira, e a gira também em torno do Sol, ele conseguiu resumir esse sistema, que era muito mais complexo. Eu sei. Muito bem. E por isso que eles conseguem se equivaler muito bem, porque o Copérnico pegou o plano e conseguiu definir o plano numa esfera. Certo. Ok. Inclusive tem a questão do astrolábio, né? Porque se a gente vê o astrolábio, o astrolábio ele explica a esfera celeste, né? Não a esfera da Terra, né? Como muitos pensam ou muitos não conhecem. Inclusive é um equipamento mais sofisticado do que determinados os computadores de hoje e o plano da Terra, né? E era assim que os antigos navegavam e conheciam os astros e posições, etc. Eu não sei, o Rogério. Rogério, você tem alguma pergunta para o Vitor? Ou você tem alguma coisa que você queira falar, meu amigo? Não, eu acho assim, eu tô muito ansioso até com essa live, porque eu acho que a gente está estudando já há alguns meses a questão da Terra plana, ou da Terra não o globo, que é como costuma chamar, né? Eu também acho que ainda não tem... Muita gente nos nossos grupos de pesquisa já tem essa certeza de que a Terra realmente é plana, né? A minha certeza ainda é que a Terra não é esse globo como nos é ensinado, né? Que não é uma esfera e que não tem rotação. Isso, para mim, tá muito claro já e é ponto pacífico. Quanto ao formato da Terra, eu ainda tenho certas dúvidas que, para mim, faltam algumas questões serem solucionadas, né? E gostaria de perguntar para o Vitor, assim, uma coisa que eu não consigo explicar ainda, pelo menos enquanto eu não tenho como é que é o trajeto do Sol e da Lua sobre esse plano, né? Como é que funciona realmente, como é que ele explicaria, ou qual é a linha de pensamento do Vitor em relação a especificamente o equinócio, Vitor? Rogério, olha só, eu vi, ele falou assim, porra, ele é daqui do estado, né?
como é que a reta, o círculo coincide? Eu falei, ô, sistemático, olha o pneu do Transcol lá, cara. Repara o pneu do Transcol. Deixa eu ver se eu tenho um círculo aqui, cara, para mostrar para você. Eu acho que tem... círculo coincide, tá ruim. Acho que tá com algum problema, Vitor. Não sei se você puder... acho que está com algum problema na sua internet. Se você puder falar um pouco mais afastado do microfone, talvez, porque geralmente domingo, perdão, acontece isso, tá, seu áudio está falhando, tá? Não sei se... Tá falhando desde o começo? Não, começou agora, né? Agora está um pouco mais intenso. Como é domingo, geralmente o tráfego é muito intenso e possivelmente existem falhas, né? E se você... Vou desativar a câmera. Sim, agora estamos ouvindo. Não. Eu acho que... Eu caí? Não. Tá ok. Tá ok, pode continuar. Tá ouvindo aí legal? Sim, estou sim. Então, pequena aqui falando comigo. Não tem problema. Então, não é a pequena aqui falando comigo. Bom, é o seguinte, com relação a essa questão aí que vocês estão falando do equinócio, né, solstício, círculo e reta coincidem. O espaço do plano, a gente não tem o tamanho ainda dele definido e tal, o tamanho que ele é, o círculo da Terra, né? Mas, quando questão do movimento aí, do Sol e da Lua, eu estava até comentando isso essa semana com meus alunos. Sol e Lua, eles nascem praticamente no mesmo lugar, eles aparecem na mesma linha ali, né? Lógico que tem as suas transições ali e tal, mas eles vêm mais ou menos pelo mesmo caminho ali, seguindo o celeste. E, na minha visão, como eu estava falando, como Copérnico fez esse resumo através da esfera, distinção ainda. Eu acho que a gente, para saber estudar essa questão, mas eu não vejo diferença, não. Não sei te dizer se a Lua também, se é até uma pergunta, deixo para vocês também saber o que é isso. Analisar, porque tem essa questão do universo elétrico, questões aí que estão por vir, então não sei te dizer muito bem. Se você for analisar pelo modelo de 50 milhões de distância, e isso se dá no acordo. Mas quando você para ver, como aquele vídeo que eu fiz lá girando de mão, muitas pessoas não entenderam, mas é justamente a questão, se o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância, 10 mil quilômetros vão fazer tanta diferença na iluminação solar. E aí que está. Nossas experiências cotidianas. E com relação à geografia, falar logo assim, só por ela, pelo conhecimento dela, não tem como provar uma Terra circular, giratória, porque a nossa experiência, a minha, a sua, e a de todo mundo que está aí assistindo a gente, inteiro é um chão plano. Entende? Sim. Uma Terra plana. Inclusive... Não sei se eu soube explicar, não, Rogério. Não sei se eu expliquei bem. Eu acho que sim. Pronto, eu não sei. O Rogério tem mais alguma questão, alguma pergunta para falar? Não, tranquilo, a gente também está nesse caminho de pesquisa de conclusões sobre isso, inclusive já abriram novas frentes aí para uma explicação mais contundente sobre isso, e eu acho que em breve a gente vai ter isso 100% respondido, sem problema nenhum. Claro. Só aqui ver com a galera que está aqui nos prestigiando, tá? Inclusive está aqui, deixa eu ver quem é que está conosco aqui. O Jorge Roberto já está aqui, boa noite. A Taninha Dias também, Douglas, Milton também, forte abraço. Milton, Terra Plana. Antônio Fortunas, saco cheio desse globo, boa noite. Silvio Martins, quem mais? Antônio Fortunas, aqui, tá. O que é que ele diz aqui? Pronto. Terra plana, quadrada, redonda, oca, etc. É muito bom estar com vocês. Tranquilo, meu querido. É isso aí. Senhorita Lu, boa noite.
O Helder Silva, minhas verdades aqui. Ok, quem mais está aqui? O Flávio Salles, Firmino, boa noite, Flávio. Daniele Santos, quem mais está aqui? Deixa eu ver, o Rogério Borjo, abraço, está o sistemático aqui. Sistemático sempre, é isso aí. O cara que acredita que vive numa bola giratória também deveria se considerar mais do que doido, né? Lunático, não, meu querido sistemático? Abraço aí. Então, que é Pri Raila, né? Boa noite. Quem mais tá? Big Bang Space também tá aqui. Epa, falou. Big Bang. É isso aí. Tiago, quem mais tá aqui? E o Tudo também tá aqui. Tem uma galera aqui, tá bom? Mas voltando aqui ao nosso tema e o Vitor, inclusive falando de equinócio, não sei, por exemplo, com relação ao deserto do Saara, é uma dúvida pertinente. Por quê? Porque no sistema heliocêntrico, eles falam que os equinócios e inverno e verão têm a ver com a inclinação da Terra, e por isso os dias mais longos e mais curtos. Só que tem uma questão, Vitor, como você é geógrafo, com relação, por exemplo, ao deserto do Saara, porque como ele está praticamente próximo à linha do Equador, essa inclinação acho que não faria nenhuma diferença, já vista que a distância seria a mesma, né? E durante o verão, tem temperaturas que chegam, ronda a casa dos 50 graus, e no inverno, o deserto do Saara neva, né? Então chega a temperaturas extremas, né? Não sei se você concorda com esse pensamento, o que é que você teria a dizer com relação a essa questão? Com relação a essa... Sim, o deserto... A essa... Sim, porque o sistema heliocêntrico, ele disse que a questão do inverno e da temperatura tem a ver, e os dias mais longos e mais curtos tem a ver com a suposta inclinação desse globo, né, em graus, né, 23 graus. Só que... Não, mas isso é muito relativo. Eu estava debatendo com um amigo meu aqui, que logo que eu falei para ele de terra plana, ele se interessou muito. E ele estava justamente essa questão do eixo de inclinação da Terra com o balanço lá da Polaris, né, também, de certa forma. Quando você para fazer análise, que dá em torno, acho que de 60 mil anos, a Polaris ela muda. Então, essa questão do eixo da Terra, entendeu? Se a Terra balançar por ser um globo, ou, de fato, o céu que se movimenta, né, ao longo desses 28 mil anos, se não me engano, depende do livro, aí, da fonte de referência. A área aí, eu não captei muito bem a pergunta, você vai me desculpar, mas pode perguntar de novo aí. Sim, não, o que eu estou falando é no que diz respeito à temperatura, né? Porque inverno e verão, por exemplo, aqui mesmo em Portugal, agora os dias estão ficando mais curtos, mas aqui, por exemplo, o mês passado, que nós estávamos no auge do verão, o sol se põe, né? Ou se afasta, né? Porque se põe não é um termo correto, ele se põe praticamente às 9 horas da noite. Então, isso tem a ver. Pois, então isso tem a ver, segundo a teoria heliocêntrica, tem a ver com a inclinação da Terra, né? Não, mas a teoria heliocêntrica, né? No geocentrismo é o Sol que se movimenta, né? Vai se movimentando, né? E depois ele vai abrir de novo o ciclo dele. Pois, e o que exato, o que eu quero, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: explicaria, digamos, os dias mais longos, mas não explicaria o frio e o calor, principalmente na região do Saara. Não sei se você concorda, né? Que como ele está próximo ali à linha do Equador, praticamente próximo, né? E o verão, as temperaturas são extremas. E eu digo, mas e a questão do calor específico da areia, aquela questão toda, né? Que vai envolver o tamanho do deserto do Saara, né? Então, assim, eu vou ter uma dificuldade para dar uma resposta exata com relação a isso. Isso é uma pesquisa mais específica, sim. Porque aquela variação de temperatura entre dia e noite, né? Que todo deserto tem, que é muito grande.
Sei, Então, acredito sei. que para verão e inverno também isso pode dar, né? Isso pode dar essa diferença aí. Claro, claro, claro. Tem uma pergunta aqui, é simples. Você é professor há quanto tempo? Você ensina há quanto tempo, Vitor? As pessoas querem Eu entrei em saber. sala de aula a primeira vez em 2004. Uhum, Desde então eu sigo praticamente na licenciatura em geografia, né, trabalhando, mas já fiz alguns serviços, prestei alguns serviços de área técnica. sei, sei. Eu sou geógrafo também, né? Tenho bacharelado e tudo, fiz mestrado também, e Ok. agora estou fazendo doutorado. Tô estudando ainda, cara, é difícil, Sei, sei, sei. discussão, muitos temas, entendeu? Certo, certo. Ô Vitor, você acredita na teoria do Pangeia ou da Pangeia? Rapaz, é complicado, né? Eu já acreditei, né, no Wegener, né, teoria de Wegener, a deriva continental, tudo. Mas uns tempos para cá, eu tenho até um vídeo lá no canal Sim. que é dos lagos, os lagos submarinos. Você já viu esse vídeo, Paulinho? Ah, sim, me parece que foi até uma equipe do Cameron, né? Que ele que filmou o Titanic. Sim. Exato. E parece-me que essa equipe morreu, né? De forma misteriosa aí num acidente de helicóptero, né? A Ah, equipe, é. a equipe que fez aquele primeiro vídeo, né? Inclusive eu tinha ele aqui, eu não sei, eu tenho. Eu só não sei onde se Uhum. encontra. Eu vou ver se consigo encontrar aqui, eu já mostro, Tá tá? lá no meu canal, tá bem assim, placas, meu canal, tá lá no canal bem assim, placas tectônicas, interrogação, um videozinho que eu fiz mostrando esse vídeo deles, essa equipe que morreu mesmo. Ah, Eu então, achei aquilo muito curioso, cara, porque é o seguinte, você pensa bem, o Vladimir, sim, o maior buraco feito na Terra pelo homem, ele é de 15 quilômetros, desculpa, 15 quilômetros na bacia sedimentar, exato. no cráton, né, rochosa da Terra. Então você pensa, ele começa do tamanho, sei lá, do tamanho de um ônibus, assim, um furo, né, e ele termina no tamanho de uma agulha, porque a pressão é tão grande no interior da Terra que nada extravasa. E Correto. aí eu tenho até um clipe do Pink Floyd, cara, que hoje eu nem sei se está no YouTube mais, mas chama-se da música Echoes, que eles gravaram lá no Vesúvio, cara, na cratera de Pompeia lá e tal. E Certo. aí no clipe você tem umas cenas deles lidando com a lava ali. Pronto, eu estou A lava partilhando aqui ali. o vídeo que está no seu canal. Também o link do canal aí, do Vitor, tá aí para vocês. Ah, legal. Pronto, vocês ir lá, assistir aos vídeos, dar um like aí, tá? Nosso geógrafo, Vitor. É legal, hoje em dia é legal dar like, cara, porque o YouTube não tá mandando notificação pra galera que não dá like, assim, tá tipo desentendendo. O YouTube tá meio sonso, né, gente? Sonso, Pois, sonso. claro, claro. Entre aspas. Os sionistas estão aí, ator. É, pois é. Mas deixa eu te falar, e aí a questão do crato, né, que eu tava falando, o furo, e aí a geologia afirma que tem lá no núcleo da Terra 6.500 quilômetros de profundidade, um núcleo, né, que gira também, ele também inverte o giro dele, mas eles nunca tiveram o próprio modelo de, como é que fala, os sismógrafos, né, sismógrafos, e os modelos que medem 180 graus, ou seja, no modelo terra plana, entendeu? Eles não pegam tipo, o Claro. globo inteiro. Então, assim, eu não sei se eles têm esse acesso a tanta informação do que acontece lá no núcleo, eu já desconfio muito, eu não tenho essa certeza se a Não, Pangeia existiu e como eles contam, entendeu? sei. É que o homem só conhece, eu acho que não conhece nem 20% do fundo do mar, né? Então, acho que é mera especulação. E com relação às placas tectônicas, né? Porque as perguntas que nos chegam, né, dos cientistas do globo, que não poderia haver, digamos, terremotos, né, em uma terra plana, né? E, Uhum. e o que é que você tem a dizer sobre isso, com relação às placas tectônicas? Rapaz, mas você já viu a teoria das hidroplacas, cara? Você deve conhecer, né? As Ah, hidroplacas, né? eu já li um pouco, né? Eu não me aprofundei muito, não li pouca coisa, né? Ah, Sobre. é uma teoria interessante, porque o que acontece? Quando você pensa, por exemplo, nas hidroplacas,
Aí você pensa naquela questão dos lagos submarinos, né? Inclusive, Criar uma dúvida sobre a deriva continental, como ela é colocada. Pode inclusive falar. aí nesse ponto, deixa eu por aqui. Inclusive nesse ponto aí está mostrando os lagos submarinos aqui do seu vídeo, quer dizer, do vídeo que você postou. Eu vou dar aqui, e aqui você percebe nitidamente movimentos, tá? De ondas, ou marolas, como dizem aí. Pode continuar, ô Vitor. Então, você percebe essas ondas ou marolas aí, né? Exato. E aí, então, essa que é a questão que eu ia chegar. Então, quando você vê esse fenômeno, que está aí na tela mostrando aí, então, você gera uma desconfiança com relação à deriva continental, como ela é colocada. Por quê? De água lá no fundo da Terra, e eu também acredito que a atmosfera também, a nossa atmosfera também é mais ou menos aí que eu pego o lance, entendeu? A questão de densidade. A gente tem a nossa atmosfera, a água também é como se fosse um outro tipo de atmosfera, e mais lá no fundo dessa água, outros tipos de... São hidrosfera, no caso, aí já para a gente aqui. A nossa perspectiva, né, Claudemir? A nossa perspectiva, cara. Sim, Tem sim, essa claro. questão, né? Tá Exatamente. vindo agora, essas questões estão vindo agora em voga aí do universo elétrico, holográfico, interessante. Inclusive, tem um canal, um vídeo aí que outro dia eu dublei aí no canal também, sobre o universo holográfico e tal. E a questão é o seguinte, tem que desconfiar mesmo, cara. Entende? Tem que estudar e ver se é. Será que é mesmo? Ele continuar como Wegener colocou lá em 19... Caramba, era muito antigo. Sei. Pronto. O Wegener não tinha vocês aí foram, ele vai falar, pô, o que eu falei então? Peraí. Será que eu falei a coisa certa? Acho que tá cortando um pouco o seu áudio, o Vitor. Se você puder falar um pouco mais afastado, não sei, do microfone, tá cortando. Mas peraí que eu vou resolver isso. Exato. Enquanto você vir aí, deixa eu ver aqui a galera aqui que está conosco, ver quem é que tem mais, se tem alguma pergunta, tá? Inclusive, se tiverem perguntas aí, tá? Para fazer para o Vitor, né? Sobre geografia, né? E outras questões pertinentes, tá? Façam suas perguntas. Quem é que está aqui? O Alfa da Terra Plana está aqui conosco. Boa noite, Alfa. Forte abraço, querido. Está o Tiago aqui também. O Edsob Ribeiro, já falei. Tá? Até o Douglas. E quem mais? Eu acho que tem o Marcelo da Silva Barbosa também. Ok? Deixa eu ver se eu já parei de compartilhar a terra. Sim, já compartilhei. Pronto, eu não sei, já está tudo ok, ô Vitor? Não sei se tá. Ô, Rogério, não sei se você quer falar alguma coisa, tá? Enquanto o Vitor aí resolve o problema aí de conexão. Só um pequeno comentário ali, até o sistemático ele está brincando, se é atmosfera ou atmosplana, né? Na verdade é a mesma coisa, não muda nada, é só uma nomenclatura que se usou, né? Já que se a Terra é plana, a gente vai chamar ela de atmosplana, não muda nada. Não se derrubou nenhum conceito ainda da atmosfera, né? Ela continua sendo atmosfera, né? Que a gente vê, vê não, né? Mas que a gente já confirma que existe e tal, por todo tipo de experimento, mas a questão de chamar de atmosplana é uma questão só de nomenclatura para ficar mais compatível se a Terra for plana, né? É somente isso, e estão fazendo uma chacota com isso, já faz desde que saíram os vídeos do Márcio lá, né? Que agora não é mais atmosfera, é atmosplana, é apenas uma maneira diferente de chamar, né? Já que é plano, né? Então não é uma atmosfera, que seria de esfera, né? Sim, É sim. atmosplana, né? Então estão fazendo um estardalhaço com isso e é uma tremenda bobagem, é só uma questão de como chamar, né? Eu queria só retomar um pouquinho o assunto da questão essa da inclinação da Terra, até comentar com o Vitor, que é uma coisa que também nunca entrou muito na minha cabeça, né? E quando eu comecei a dar uma olhada, estudar um pouco sobre zonas térmicas, né? Eu fiquei sabendo que as zonas térmicas elas eram mais quentes sempre na linha do Equador, né? E aí eu perguntei para algumas pessoas até da parte da área da física, por que era mais quente na linha do Equador, né? Por que as zonas mais quentes eram as zonas equatorianas, né? E me responderam porque a incidência do Sol era maior.
E eu acabei, ok, então tá. Mas e a inclinação da Terra, onde é que fica nisso, né? Se a Terra tem 23 graus de inclinação, aí os raios seriam paralelos pela distância do Sol, né? Tu terias ali nas zonas equatoriais, tu teria em torno de 66 graus e alguma coisa de incidência solar, né? Tu teria 90 graus num dos trópicos em 6 meses, né? E quando mudasse para os outros 6 meses no ano, tu teria 90 graus no outro trópico e não no Equador, né? Então já tentaram me explicar isso de algumas maneiras e eu não engoli isso ainda, né? Não sei se o Vitor entendeu a minha colocação aí, Vitor. Estão me ouvindo? Tô. Alô? Estamos te ouvindo. Ah, legal. Eu entendi sim sua colocação. Então, acredito que naquela região do Equador, né, onde o limite do Sol é o círculo polar ártico, né, e o Trópico de Capricórnio, né? Ele circula entre esses espaços, né? Ele circula, né, sobre o globo. Então, eu acredito que ali no Equador, né, justamente é onde ele mantém a sua incidência, né, mais equilibrada durante todo o ano. Agora, Rogério, tem algumas coisas assim que a gente fica, né, assim, ainda meio resposta exata. Mas, por exemplo, eu vi outro dia no canal do Márcio lá o modelo da luz propagada pelo eletromagnetismo, os caras desenvolveram um modelo, eu achei muito interessante. E eu estava lembrando até outro dia do documentário do Cosmos, né? Aquele Cosmos de Grace Tyson e Carl Sagan, né? Do Carl Sagan também. E aí o que acontece? Eles falam lá, tem até aquela colocação, a luz você nunca alcança ela, né? Por exemplo, se você colocar uma moto, né? Tem essa imagem lá, uma moto na velocidade da luz, a luz propaga de uma forma que você nunca consegue ultrapassar, mesmo que você acelere o máximo, né? Essa moto na velocidade da luz ou mais, você nunca consegue ultrapassar a velocidade da luz. Então eu fiquei, né? Muitas pessoas me questionam assim, poxa, mas se a Terra é plana, o Sol deveria iluminar todo o plano. E aí, nessa questão que eu me pego às vezes, pô, tem algumas coisas que a gente ainda não tem um desdobramento para entender. Compreende o que eu quero dizer, Rogério? Sim, sim, é exatamente isso. Não bate com isso. Se existe essa inclinação, a incidência não é maior no Equador, e sim nos trópicos. 6 meses num trópico, Sim. 6 meses no outro, e não no Equador. Eu concordo. É isso que tem que ser avaliado. Como é que se dá? A gente tem que estudar ainda, né? E eles mataram com a inclinação dois problemas, né? A questão da Polaris e a questão da extensão das estações do ano, né? Eles mataram com o arranjo da inclinação, né? Com certeza. Depois você avisa. Como é a maior parte do modelo, né? A maior parte do modelo, para mim, é uma colcha de retalhos. Eles falam que a gente não tem um modelo ainda, não tem muitas respostas, mas estão aí há 500 anos, né? Remendando esse modelo. Vou buscar o livro aqui, né? Peraí. Pode falar aí, né? Okay. Pode falar aí que eu vou ver uma coisa aqui no livro. Ok, Rogério. Fecha o teu microfone aí quando tu não falar. Tá, pronto. Bem, no caso, Rogério, e eu não sei se você tá vendo aí, inclusive eu estou mostrando aqui o mapa, né? Seria Estou vendo, sim, é o True Size aí, eu conheço. Exato, esse mapa aqui também, inclusive depois que o Vitor retornar, seria interessante, porque não sei também você, Rogério, com relação é um pouco, digamos, o tema é um pouco diferente, mas tem a ver muito com rotas, né, e distâncias, somente rotas aéreas, né, que se fala muito das distâncias, ou certas distâncias, ou certas rotas que não coincidem, né, com aquilo que nos mostram. Mas pronto, você já conhece esse True Size, e eu achei interessante isso. Exato. Eu não sei, não sei se Estou ouvindo vocês aqui, sim. Ok. Pronto, eu não sei se o Rogério quer falar mais alguma coisa, ou tem alguma coisa a dizer. Não,
Se tu vai explicar sobre o True Size aí, pode seguir aí, qualquer coisa eu complemento alguma coisa sobre ele também. Ah, sim. Não, isso True aí Size. exato. Inclusive, isso aí o Vitor tá vendo. Inclusive, isso tem a ver com geografia, e eu quis mostrar ele exatamente por isso. Não sei se você conhece, Vitor, já esse site. Ele dá as verdadeiras dimensões digamos, dos países ou continentes, por assim dizer. Você já conhecia esse mapa, esse site? Não conheço, mas eu já vi um videozinho na internet falando sobre esse assunto, sim. E eu sei, não, mas eu sempre soube, né? Isso aí, né? Produção de mercado e tal, elas não são reais, né? Exato, porque, por exemplo, a gente olhando o mapa mundi, isso aí, como o Rogério bem disse, o sistema heliocêntrico é uma coxa de retalhos, e essa é mais uma, né, que aos poucos a gente vai descobrindo, né? E você está vendo aqui, por exemplo, a Groenlândia, ela tem uma extensão total de 166 mil quilômetros quadrados, ok? E o Brasil, eu vou colocar aqui o Brasil, inclusive depois eu deixo o link aí, Brasil com Z. Eu vou colocar Brasil com Z, que até o nosso Brasil já, já sequestraram, então tá aqui. E aí você vê que o Brasil tem uma área total de 8.515.000 quilômetros e uns quebrados, né? Só que, visualmente, a Groenlândia parece ser maior que o Brasil, né? Coisa que não procede. E quando você vem e coloca a Groenlândia para a posição do Brasil, que está mais próximo à linha do Equador, você vê que os tamanhos não são reais. Tá? Então, uma pessoa que não estuda, não procura investigar, vai ter sempre a falsa impressão e a sensação de que os países ou os continentes têm um tamanho que, na realidade, não corresponde ao seu. Se a gente pegar o Brasil e levar lá para a área que pertence à Groenlândia, a gente vai ver que os seus tamanhos, digamos, se alongam. É como se você pegasse um mapa e desenhasse numa laranja, e depois você descascasse essa laranja. Então, é exatamente esse efeito. Mas também... Rapaz, como pode, né? Exato. Só não vê quem não quer, né? Exatamente. É como com relação às distâncias, né? Digamos, rotas aéreas, por exemplo. Claudemir, posso fazer um adendo aqui, cara? Claro, meu amigo, é com você está com você. Rapaz, quando eu fui estudar o lance da Terra plana, o que eu peguei foi aquele site, o Flight Radar, né? Que você tem as rotas aéreas em tempos reais. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que é Flight Radar. O Rogério deve saber também, quando eu conheci. E, rapaz, quando eu vi aquilo lá... também. Aquele é bem interessante. Muito. Ali que começou o problema para mim, começou ali, entendeu? Que você não tem a circulação na Terra de norte a sul. É só de leste a oeste, leste a oeste. E outra coisa também, na mesma sequência, eu ia até fazer um vídeo sobre isso, eu acabei deixando de lado. Mas eu vi uma reportagem no Fantástico, inclusive, falando sobre os controladores de voo. Os controladores de voo. E o tráfego aéreo aí, o Flight Radar aí, você consegue ver a intensificidade do tráfego aéreo, cara. Então, você pensa aí que é avião decolando, avião pousando, é toda hora um movimento danado. Agora, você imagina isso numa bola giratória, 1.600 km por hora, né, cara? O problema é que isso não seria, principalmente que eu acho com relação a você completar completar a esfericidade da Terra voando, entendeu? Tipo assim, contornar, né, a curvatura voando e ainda controlar esse tanto de voo aí que está acontecendo nesse momento aí. Tá aí na tela, isso é ao vivo. Exato. Eu tenho um vídeo, inclusive, de uma companhia canadense, explicando, eu que ainda não tive tempo de editar, eu sempre faço ao vivo, o nosso tempo é corrido, mas não existe correção de altitude em função de curvatura nenhuma, tanto é que o altímetro, né, o barômetro, ele não mente, sem contar o horizonte artificial, que é outra prova inequívoca, e o giroscópio,
que é o demolidor de gravidade, né? Então, se você viajasse, digamos, a 700, 800 quilômetros por hora em uma terra bola, você teria que a cada 3 segundos estar corrigindo a altitude, né? E não existe, as aeronaves não fazem esse tipo de correção de forma automática. O piloto tem que fazer isso de forma manual. Ele não faz, ele coloca em manual, tá? E inclusive pilotos falam claramente que não existe. Ele coloca lá em linha reta, traçada o curso, tá? E a altitude que é determinado pelas torres de controle, né? E não existe essa coisa de correção de curvatura. Deixa eu te interromper um pouquinho, Claudemir. Tem um site que eu perdi a referência, tá? Que ele faz? Ele te mostra todo tipo esse site do Flight Radar, ele te mostra o traçado dos aviões subindo, entrando em velocidade de cruzeiro e descendo do destino. Então ele traça ali, são milhares de linhas traçadas em tempo real. Então, por exemplo, se tu pegares todo os Estados Unidos, né, que tem uma costa aí de costa a costa, se não me engano, em torno de quase 2.000 quilômetros, não lembro certinho agora a distância, tá? Mas o que tu nota? Tu nota que todo o trajeto do avião não tem nenhuma curvatura, em torno de 2.000 quilômetros aí. Então é um site muito interessante, eu realmente perdi essa referência desse site, mas ele é interessantíssimo porque ele te mostra de maneira lateral, né? Como se tu estivesse olhando e a Terra fosse um plano horizontal, né? E ele mostra direitinho todos os aviões, eles subindo, né? A rota de eles subindo, entrando em altitude de cruzeiro, depois fazendo a descida, né? E é tudo extremamente reto. É 100% plano, tanto a rota quanto o plano abaixo que mostra, né? Que é mais um indício, né? Pois, exato. Digamos, são estradas virtuais e não existe nenhum plano curvo, né? Sempre reto, né? Os próprios pilotos, comandantes, inclusive tem um vídeo aí que circula na internet, que um passageiro terraplanista, ele, de forma rápida, ele entrevista o comandante, ele disse que não existe essa coisa de correção de curvatura, é ângulo reto, tá? Não existe nenhum grau de inclinação e pronto, mais uma das mentiras e aos poucos, né, vão sendo, como os globalistas gostam de falar, vão sendo refutadas. Não tem jeito não, cara. É isso, é por aí mesmo a questão. E cada dia a gente. Né? Tá. E quando você começa a observar a ciência mesmo, a sua relação. Fica assim, né? Por exemplo, primo meu para ver na radiografia, igual a gente fazia quando era criança. E aí, por mesmo tempo, né? Vocês estão me ouvindo? Pronto, a gente está ouvindo com um pouco de corte, né? Infelizmente, no domingo... Mas você ouviu aí Não, você pode repetir, por favor? Em relação ao tamanho do Sol e da Lua? Não chegamos a ouvir, não. Por favor, repita aí, Vitor. Quando você observa o Sol com uma radiografia mesmo, por exemplo, a radiografia dobrada, né, e tal, observa a Lua, eles são mesmo só olho nu. Ouviu? Eu acho que sim. Eu acho que, pelo que eu entendi, quando a gente observa o Sol através de uma radiografia, né? Eu acho que tem a ver com o tamanho real e o tamanho aparente. É isso que você quis dizer? E que a Lua também é o mesmo tamanho que o Sol, por exemplo, a Lua cheia, quando você olha o Sol numa radiografia, é o mesmo tamanho praticamente. Sim. E também tem, não sei se você já viu também, inclusive tem o Anderson Neves, que é um fotoastrônomo, cara também é fantástico aí, faz fotos muito bonitas, muito belas, e a Lua, ela, digamos, ela gira como um pêndulo, né? Não como a NASA nos diz. Não sei se você já viu algo sobre isso, né? Sim. A Lua também eu acho que é uma estrela, uma espécie de estrela errante também, né? Nessa questão de movimento, né? Porque a questão do planeta, né, que é a estrela errante,
que ela tem um movimento de leste para movimento circular também, dentro do que ela faz. Tanto é que envolvia os orbes celestes lá de Copérnico. Estou falando isso a partir da leitura que eu fiz de Copérnico, né? Uhum. Eu sei, isso aí eu deixo com o Rogério, né, que também aí estuda mais sobre também Sol e Lua, os astros. Na sua opinião, Rogério, você acredita também que a Lua digamos, se enquadre nesse contexto de estrela errante? Qual a sua opinião, por exemplo, com relação à Lua? Na verdade, assim, isso aí para mim é mais um arranjo, né? Que isso é o que mais tem no modelo heliocêntrico. Agora não se chama modelo heliocêntrico. Eu vou falar por uma questão de simplificar, né? Não se chama mais modelo heliocêntrico, isso eu já sei, antes que alguém depois diga alguma piadinha aí. Mas esse modelo atual do globo, tá? Ele é todo arranjado, quer dizer, o Sol é 400 vezes maior que a Lua, e ele está 400 vezes mais longe do que a Lua, por isso os dois parecem do mesmo tamanho. Parece um pouquinho piada até, né, essa coincidência, né? Outra é a questão da Lua, né, que ela possui rotação, mas a rotação é tão sincronizada com a Terra que a gente só vê uma face da Lua, né? Aí tu começa a juntar essas coincidências e vai somando coincidências. Para o modelo da... Tome coincidência. Só coincidência, só coincidência. Para o modelo Globo funcionar, ele precisa de dezenas e dezenas de coincidências. Obviamente que já foram feitos cálculos matemáticos e fórmulas para corroborar com isso. Isso eu sei. Que existe. Não, mas está aqui, a física te comprova, está aqui as fórmulas que comprovam isso. Agora eu quero saber o que vão fazer com essas duas últimas mudanças agora que fizeram. Eu já volto para o assunto da Lua, deixa eu pegar o gancho, Claudemir. Ok. Que foram as duas mudanças agora, né? Sobre a questão do tamanho do Sol em si e sobre a mudança do cálculo da unidade astronômica, né? Eu falei com um rapaz num grupo de debate de globalistas, né? Um cara até, eu não sei o nome dele, mas ele é um cara muito gente boa, ele defende o globo ferreamente, ele não acredita em nada do que eu falo, eu também não acredito em nada do que ele fala, mas a gente consegue conversar bem tranquilamente naquele mesmo grupo que tu tá também lá, Claudemir. Sim. É um rapaz, acho que ele é policial até. E ele é mestrando em astrofísica. Então, quer dizer, ele realmente é um cara muito inteligente, ele tem um conhecimento absurdo assim, na área, né? E defende o globo. Defende o globo totalmente, ele não acredita em nada disso. Para ele é mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa, né? Então, para ele, essas mudanças, eu questionei ele, essas mudanças, ele disse que são mudanças simples, mudanças pequenas. O Sol não foi uma percentagem pequena, a unidade astronômica não foi tão diferente assim. Só que é o seguinte, eu dei uma estudadinha como é que era o cálculo da unidade astronômica, né? E como eu não trabalho com física, não é minha área, a gente quando surge a dúvida, a gente tem que dar uma estudada mesmo, né? E às vezes até cometer alguns erros por não estudar tão profundamente, eu também admito isso. Mas a unidade astronômica era um cálculo bem complexo, né? Que fazia ela. A primeira foi feita através de paralaxe com Marte, com a Lua, depois com Marte, depois com o Sol. E aí, em cima disso, lá se fez um cálculo em cima de um cálculo newtoniano, né, de órbita newtonianas, perpétua ou sem modificação. Em cima disso se obtinha uma constante de Gauss, se não me engano, não sei o nome certo também. E aí, a partir dessa constante, então, se fazia o cálculo, né? E era um cálculo meio complicado, e principalmente os astrônomos tinham dificuldades de explicar isso para os alunos, porque, de certa forma, esse tipo de cálculo ele se contradiz com Einstein, com a relatividade de Einstein. Então, o pessoal se juntou agora em agosto, né? A Unidade Internacional Astronômica se juntou em agosto, lá na China, acho que é na China, e resolveram, não sei como, não está bem explicado ainda, o artigo científico diz exatamente o seguinte: foi abandonado um cálculo confuso e foi tornado um número simples. Não sou eu que estou dizendo isso. É o artigo da revista, não é o artigo científico, mas o artigo da revista científica dizendo isso, né? Então já mudou. E outra, se na verdade todos os outros cálculos dependem da unidade astronômica, como que não vai mudar nada aqui, né? E outro, o tamanho do Sol, que não foi por uma nova tecnologia que me disseram, mas é que agora as medições são mais exatas. Não foi por isso, foi por observação entre os modelos computacionais que eram colocados no eclipse e sobre o que era observado na sombra projetada
Na verdade, quer dizer, as pessoas Rogério, observam... Pois não? eu não sei, mas você me falou aí que sobre essas 400 vezes, que a Lua seria 400 vezes menor que o Sol. Você sabia que isso é uma concepção judaica? Não, não sabia. Não Pois, sabia, há muito. mas é uma coincidência absurda, né? Não, isso É há muito tempo. absurdo. Há muito tempo que o Sol seria 400 vezes maior que a Lua, mas como a Lua está 400 vezes mais afastada do Sol, então tem-se a impressão que os dois são iguais. Isso é concepção judaica. Eu já conhecia isso, né? Mas para mim era só um conceito judaico. Não, a origem dessa coincidência, ou cálculo, não, eu vou chamar coincidência, né? Aliás, eu vou chamar coincidência coisa nenhuma, né? Isso aí foi uma forçada de barra. Então, não sabia não. Concluindo, então, a questão do tamanho do Sol, quem levantou isso, e isso é o mais estranho, olha, mais uma coincidência, essa questão da diferença do Sol ser maior do que a gente tem há 200 anos, né? Fazem 200 anos que o tamanho do Sol é definido com o tamanho o X, né? E agora, antes de um eclipse, né, alguns meses antes de um eclipse, onde seria visto por mais de 200 milhões de pessoas, aí começaram a aparecer notícias, olha, o Sol pode ser maior do que a gente pensa. E aí foi feita uma entrevista com um cara que é responsável pela modelagem dos eclipses no Google Maps. Então, ele é o responsável por modelar, por colocar dentro do computador todos os dados técnicos do que a ciência fornece sobre Sol, sobre Lua, sobre órbita, sobre gravitação, sobre tudo. E a partir dali gerar os modelos, né, que a gente pode ver lá no Google Maps dos eclipses. E o que aconteceu? No eclipse que teve lá em 2016, e foi ele, não sei se ele, ou se a comunidade científica, ou se foi astrônomos amadores, eu não tive acesso ainda com a informação da origem, mas eles detectaram que nada correspondia à realidade. A sombra projetada nas simulações não batiam com a realidade. Então, o que acontece? Então, está já se definindo que o Sol tem um tamanho diferente. E aí eu quero ver agora que explicações vão dar, né? Parece que são centenas de quilômetros, algumas centenas de quilômetros. Exatamente isso aí que tu está mostrando aí, Claudemir, essa sombra, essas projeções, essas simulações aí, elas não batem com a realidade, tá? Isso foi, quem falou foi o responsável que faz as simulações para o Google Maps. E para mim, o mais interessante, eu vou te passar as referências depois, para te deixar na descrição, Claudemir, para saberem que a gente não está falando aqui da própria boca, tá? Eu tenho essas referências guardadas aqui bem à mão, tá? Então, o que acontece? O mais interessante é a última frase desse cara que é o responsável por toda a simulação. Ele diz o seguinte, mais ou menos, né? Para mim, algo estava errado em algum lugar, e é só o que eu sei falar sobre isso. Quer dizer, o que a gente vai dizer sobre isso, tia? O que a gente vai falar da ciência sobre isso, né? Deixa eu passar a bola para vocês aí, que eu estou falando demais. Não, tá falando demais, não, é pertinente, e pronto, a gente está falando de Terra plana. Vamos passar aí para. Antes de passar para o Vitor, deixa eu ver quem é que está aqui, né? Se tem alguma pergunta. E eu acho que tem o nosso amigo aqui, Alfa, da Terra plana. Tá, tem o Daniel Buriol. Ok, não, Daniel, a gente está falando aí de a geografia na Terra plana, tem aí o Consciência Despertar da coletividade, tá? Muito boa noite. Quem tem mais aqui? Como é que é? Anonimaninho ao vivo. Tem os maçons que bater na Terra plana normal, claro, claro. Os agentes da desinformação. FB Silva, tá? Boa tarde, boa noite, tá? É isso aí. Meu caro Vitor, com relação a essa questão aí eu não sei se você quer falar algo sobre isso ou o que você teria mais a acrescentar sobre Trouxe aqui, vou abrir minha câmera aqui rapidinho. Sim. Vamos ver se vai sair a imagem aí. A minha imagem está pública? Agora sim, agora está. Esse livro aqui chama-se Decifrando a Terra, tá vendo? Ele é uma bíblia aí dos estudantes de geologia, iniciantes, geografia também, né? Ele traz todo aí o sistema aí terrestre, decifrando a Terra, né? Então, é todo o sistema
heliocêntrico aqui está difundido nele, inclusive a questão das tectônicas, a questão geológica da Terra hoje. Tem muita coisa boa, cara, muita coisa aqui é exemplar. Mas tem uns detalhes, né, que a gente vai vendo, por exemplo, que é lançado teoricamente, e que, por exemplo, a questão que a gente estava discutindo no início aí do polo magnético, que você se referiu. Então aqui, ó, deixa eu ver se vai dar para mostrar. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Aí, apareceu? Sim, Apareceu. sim. Ok. Então, isso aqui é a oscilação do polo magnético na Terra, né? Então, aqui ele diz assim, movimento do polo magnético norte ao redor do polo geográfico, durante o período compreendido entre aproximadamente 69.000 e 45.500 anos atrás, como registrado em rochas sedimentares do Japão, etc. E aí ele fala, né, que os polos magnéticos migram a uma velocidade de cerca de 0,2 graus por ano ao redor do polo geográfico, né? Em geral, sem se afastar mais do que 30 graus deste último, porém descrevendo uma trajetória irregular, por isso que ele mostra aquela trajetória irregular aqui, né, do polo. Então, eu acho que aqui, nesse caso, né, assim, lógico que quem sou eu para afirmar, cara, mas na minha posição, assim, de entendimento, a partir do que eu conheci da Terra plana, tem a ver justamente com a questão do orbe celeste, entendeu? Não necessariamente com a questão do polo magnético, entende? Porque, né, enfim. Sim. Inclusive, falando aí, a gente tem que lembrar do pêndulo de Foucault, né? Que segundo, quando acontecem eclipses, tá? Se não me engano, totais, aí é uma área para o Rogério, o pêndulo de Foucault, ele ou deixa, tá, de funcionar, ou então ele fica, digamos, não sei como é que eu poderia dizer, ele fica, digamos, funcionando de uma forma inconsistente. Não sei se procede, o Rogério está mais bem a par do pêndulo. Geralmente ele para de seguir na rota dele normalmente, né? Mas teve alguns casos que ele já apresentou movimentos erráticos, né? Certo. Então isso talvez, né, poderia ser talvez em função de magnetismo, né? Porque muitos dos que estudam a Terra plana, inclusive vamos citar o Nikola Tesla, ele usava muito bem o magnetismo, né? Então talvez esses orbes celestes causem talvez essas anomalias ou esses comportamentos no desvio dos polos magnéticos. O que é que você acha? Será que isso procede? Tem algum... O que a gente está pensando? Tá? Desde o início, tá? Eu sempre tive, vou chamar até de intuição, porque não era baseado em nenhum fato concreto, nenhuma prova e nenhum estudo concreto, né? Mas eu sempre pensei muito, desde o início, eu sempre falava com o Márcio do Além das Nuvens, do Além da Nuvem. Eu não sei se ele está aí, eu disse para ele que se ele pudesse chegar por aí, ele desse uma chegada, mas a gente sempre conversa bastante, né? E desde o início eu disse para ele que faltava alguma coisa, né? Que mesmo que a gravidade não exista, né, que seja densidade, flutuabilidade, faltam algumas pontas para se explicar todos os fenômenos que são atribuídos à gravidade, né? E eu disse para ele que tem que ser alguma questão magnética, que a gente não conhece, que foi ensinado de uma maneira errada, e a gente ainda não percebe, né? Então, agora com esse novo estudo aí de uma Terra plana magnética, né? Ela poderia explicar muita coisa, né? Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, talvez, né? Sobre essa questão. E isso fica bem claro. Se o pêndulo de Foucault ele tem o único movimento dele é relacionado à rotação da Terra e ele é influenciado gravemente, inclusive se tem relatos de 13, 15 graus de mudança, né? Tanto de parar de avançar esses graus, como movimentar de uma maneira errática, né? Então, que é uma grande variação. Então, o que um eclipse causaria, a não ser uma acentuação ou uma atenuação de campos, né? Ou campos elétricos, ou magnéticos, ou eletromagnéticos, eu não sei dizer o que acontece, mas é claro que algo interfere, né? E aí nos dá mais um indício, né? De que nós estamos num mundo muito mais elétrico, magnético, que nos é explicado. Essa semana, tá? Eu vou pegar o link que eu não tenho aqui à mão e passar para ti, Claudemir, que é um livro em PDF que o Márcio me passou, muito interessante, que é Os Segredos Perdidos do Eletromagnetismo.
é um material pesado ali, né? Eu comecei a ler um pouquinho e não sei se é para o meu bico ler aquele material ali, eu acho que tem que ter algum embasamento mais científico para poder ler, tá? Mas é um livro muito interessante e ele derruba ali algumas barreiras ali do que seriam os conceitos de eletromagnetismo que a gente tem hoje, né? Então, acho que é um caminho bem interessante da gente tomar, né? A gente tem alguns grupos de pesquisa e a gente está tomando esse caminho aí, pelo menos inicialmente, né? E, na verdade, assim, a chacota já correu solta, né? Já tem N vídeos aí brincando com isso, né? Então, já estão perguntando o que fizeram, rasgaram todo o que tinha da Terra plana e botaram no lixo, e a coisa não é bem assim, né? É mais ou menos como o Newton e Einstein, né? O Einstein veio e ele não rasgou o que Newton tinha, né? Ele só modificou e tal, e colocou outros conceitos, que é o que a ciência nos diz, né? Claro, então, claro. Da mesma forma, esse novo estudo aí, ele não anula o estudo padrão, né? Vai alterar algumas coisas, de algumas observações que a gente já fez e que não batem ainda no modelo, né? Claro. Passo a bola para vocês aí, Claudemir. Tá ok. Não sei se o Vitor conhece, pronto, apesar de não ser a área, mas já que a gente está falando do magnetismo, e inclusive também para o Rogério aí, é pouco estudado, né, que é o diamagnetismo, né, e o paramagnetismo, que são essas interações. Então, eu acho que falta talvez o estudo, talvez essas duas, tá, não seriam forças, mas consequência, atração e repulsão, claro, em função do magnetismo. Não sei se você, por exemplo, teria algo a falar sobre isso, com relação ao diamagnetismo e paramagnetismo, haja vista que isso não é estudado, né? Pelo menos nas escolas. Não, o detalhe também é o seguinte, como eu falei lá no início, a geografia, pela sua dinâmica, ela não tem como comprovar se a Terra é redonda ou não é, enfim. Claro, então, claro. A gente depende dos olhos de terceiros, né? Então, por exemplo, eu só sei que a Terra é redonda porque a NASA mostrou, entende? Claro. O satélite mostrou, então é redonda e tal. Mas a questão é o seguinte, o magnetismo, ele parece ter muito contexto, né, na nossa realidade, né? Uhum. Só que é pouco estudado, pouco difundido, enquanto ciência. Então, quem sou eu para falar, né? Com o meu conhecimento de geografia para falar? Mas só que eu tenho curiosidade. Eu estou curioso para saber os resultados dessas pesquisas aí. E tenho percebido que tem muito a ver com a nossa existência, com a nossa condição aqui no planeta. Né? Pelo que eu tenho estudado no contexto da Terra plana e tal. Então, tem muita coisa das Inquisições, né? Muita coisa que foi varrida para baixo do tapete. Claro. Inclusive... muita coisa que foi imposta, né? Exato. Inclusive com relação às bússolas, né? Porque, segundo a teoria também do globo, o núcleo da nossa Terra ela é composta de ferro, né? Níquel e magnésio derretido, basicamente, né? Claro que existem outros metais. E esse núcleo em movimento que geraria campo, digamos, esses campos magnéticos, tá? Os polos, tanto geográfico quanto magnético. Mas a gente vê na prática que o ferro, quando submetido a alta temperatura, ele perde suas propriedades magnéticas, né? Então eu não vejo como esse mar, tá? Revolto no centro da Terra, consiga criar esses campos magnéticos. Se você pegar um ímã e você aquecê-lo, né, qualquer, seja artificial ou magnetita, por exemplo, ele perde de imediato as suas propriedades magnéticas. Eu não sei o que é que você acha disso, digamos, o Rogério, mas assim, você me responde já já. No que diz respeito ao magnetismo sobre as bússolas, como eu falei antes, o Vitor, a nossa teoria é que ela sempre vai apontar para o centro da Terra. Já na teoria heliocêntrica, não. Ela vai apontar para os polos, digamos, magnéticos. Mas se fosse, digamos, o núcleo da Terra magnética, essa bússola não iria a agulha apontar para os nossos pés ou não faz sentido isso?
Cadê a agulha? Não, eu acho que a bússola é bem explicada, assim, no sentido que porque é o seguinte, Claudemir, tem que desconstruir. Sim. Exato. O globo. Se você não desconstrói o globo, você não entende nem a bússola mesmo, realmente. Entende? Exato. Não faz muito sentido mesmo a questão de bússola apontando para nossos pés. Pô, Rapaz, outro dia conversando, eu dou aula num bairro aqui de periferia e tal, galera simples, né? Uhum. Eu dou aula para o EJA, então a galera mais velha e tal, a galera que já veio, viveu bastante, está começando a estudar agora. Aí outro dia a Terra, uma aluna minha acha, mas, mano, você acredita que a Terra é uma pessoa que no lugar, as coisas ficam, né? Não acredito nesse negócio não, professor, que a Terra gira e tal. Eu deveria sentir de alguma forma, né? De alguma forma ver a curvatura, né? Se isso fosse real e tal. Então existe uma percepção interior das pessoas com relação a isso, entendeu? E, bom... Entendo. Assim, é o senso comum, né? Os nossos sentidos nos dizem, nos avisam que nós vivemos numa terra imóvel, né? Ao menos isso, né? E outra coisa, com relação, a gente falou ainda há pouco sobre os aviões, né? Porque se o avião, tá, ele para decolar, até seria mais fácil. Agora, você imagine, mesmo a Terra girando a pouca velocidade, como seria uma aeronave, tá? Ela pousar em uma terra em movimento, né? Eu acho que é muito estranho, e eles querem colocar a gravidade como explicação para tudo, ou seja, tudo voa em sincronismo. Um atirador, né, um sniper, usa a gravidade, segundo eles, para tudo, né? Então, para tudo, eles usam essa força, tá? Invisível, imaginária. Realmente complicado a gente acreditar, né? Imaginar. Mas, ô Vitor, você falou que tem alguns alunos que acreditam, mas assim, quando você fala, não sei se na sala de aula você fala muito, comenta isso, ou se é extra classe com relação à Terra plana, já que você agora está se tornando mais conhecido como o geógrafo da Terra plana, mas assim, na maioria, os alunos aceitam, questionam, como é que é? Esse professor é maluco? Aí tem que tomar cuidado, porque o Jacques Rome já ameaçou ele que se ele falar isso em aula, vai dar uns tapas nele. Aí ele tem que ser muito homem, ele tem que ser muito homem, né, Vitor? Não é só o nome, não, né? Quando eu descobri, eu tive que falar, né, com meus alunos, né, certamente eu comentei com eles. E eu achei legal que, na verdade, a Terra plana engrandeceu o meu conhecimento de geografia. Certo. Questão de equinócio, solstício, né? Eu estudei mais, eu consegui compreender melhor e tal, dar uma compreensão muito melhor dos dois lances. E como eu fui adentrando na teoria, assim, né? Fui buscando conhecimento, né? Que se isso tinha razão, né, de questionar isso, eu percebi que sim. Então, eu percebi que os dois modelos eles se equivalem. Então, daí eu acho que engrandeceu, assim, acrescentou bastante nas minhas aulas e tem despertado a curiosidade dos meninos também. Mas eu sempre deixo claro que o que cai no Enem, o que vai predominar no conhecimento é aquilo que está implícito, né? Está estabelecido. E a gente ensina isso também. Mas bota para pensar, né? Bota para raciocinar, sim, joga a questão. E o mais interessante também de estudo é que agora, por exemplo, eu estou tentando marcar com eles, mas eles não estão muito antenados aí no YouTube. Acho que eles escreverem no canal para a gente fazer umas aulas de tirar dúvida e tal, de geografia e tal, né? Para o Enem, que eu estou dando aula num cursinho também para Enem. E aí, para a gente fazer esse trabalho, né? Porque, como eu estou falando, até você estudar a Terra plana, você investigar isso, o legal da Terra plana, como o Leandro Duarte Batista fala, a Terra plana torna cada um pequeno cientista. Ele começa a investigar, ele começa a se interessar por um tema, entendeu? Porque é uma coisa que eu falei até quando eu descobri, né, que eu fiquei entusiasmado. Aí eu falei até com o meu irmão, falei assim, rapaz, você lembra? Pô, a gente tinha curiosidade de conhecer, né, os astros, tinha curiosidade de ter um telescópio, mas só que como a NASA já mostrava, a gente perdeu essa curiosidade.
Já tem lá gases em Júpiter, não sei o que, a atmosfera é assim, acontece explosões, já está tudo decifrado. Claro. Você não se interessa mais, né? Claro. Tudo aí decifrado. É como Mas, pô, quando você descobre que isso daí que eles falam pode não ser real, Eu aí você sei. fala, não, o que tem lá em Júpiter, então, se eles estão falando que não é real, então o que tem lá? E você volta de novo para aquela sua intuição Exato. científica, que todo mundo Isso. tem. Você acredita que, digamos, ou pensa que talvez no futuro bem próximo a Terra plana será, digamos, também matéria, tá? Nas escolas? Não, ainda acho que isso daí ainda É muito prematuro, acredito né? que Muito pano para manga ainda. eu acho porque, por exemplo, outro dia eu tenho vários amigos professores, né? E só Sim, eu que estou embarcando nessa. Então, assim, para muitos colegas meus, assim, né? Eu sou tido como maluco. Você pergunta dos alunos, lembra você pergunta dos alunos? Ah, sim, os sim, alunos te acham maluco? Os alunos ficam curiosos, tal, né? O professor aí e claro. tal, falando isso. É, Mas os exato. meus colegas, eles ficam meio cabreiro, realmente. Uhum. Eu sei como é, Né? claro. Então, outro dia eu vi um comentário assim, um aluno me perguntou se a Terra é plana. Aí eu respondi, esse assunto é como um bode na sala de aula. Tipo assim, Uhum. né? Um bode na sala de aula. O que é um bode na sala de aula? Não vale para nada, não tá lá fazendo o quê? Então, tipo, todo mundo sabe que ele tá lá, mas ninguém sabe o que ele tá fazendo, não sabe como ele entrou. O assunto, né? Digamos assim, o assunto é um bode. Uhum. Mas na minha opinião, não. Na minha opinião, não é um bode, não. Em É, outro momento eu achei isso também, eu falei, em outro momento, quando eu sim, dei sim. aula, eu também debochei da ET Bilu lá, tudo. Não questionava, né, cara? Não questionava. Sei, sei. Eu digo isso porque, inclusive, tem um professor Lima, ele diz que está proibido, tá, de comentar Terra plana em sala de aula, né? Então, acho que constituindo advogado, é o que eu estou lendo aqui, e realmente, é como eu sempre digo, né? Muita gente comenta, mas não tem nenhum cientista terraplanista, não tem isso, não tem aquilo. Quer dizer, tem. Mas vocês vejam aí os exemplos, quer dizer, o sistema ele é reacionário, é como um cão brigando pelo osso, ele não vai querer largar assim. Eu fiz essa pergunta, tá? Porque assim somos atacados, somos agredidos, tá? Você pode, inclusive aí no Brasil, ter essa polêmica da exposição do Banco Santander. Você pode mostrar criança fazendo sexo com animal, zoofilia. Quer dizer, hoje eu vi uma mãe fazendo de uma forma simbólica, colocou 2 pênis no peito e colocando o pênis na boca de um boneco, encenando que estaria amamentando o bebê com o pênis. Isso não choca. Agora, a Terra plana choca, tá? Dá demissão. E por isso que tem muita gente que realmente não arrisca expor sua imagem, tá? Para falar da Terra plana. Então é por isso. Inclusive os comentários que eu estou vendo aqui, tá? Do mesmo pessoal, os globaloides, vou chamar de globaloide, que são muito mal educados, alguns falando em cassação de diploma, etc. Então, esse é o tipo de pessoas que. Tem uns que eu até concordo, do Jacques e do Lang, eu acho que tinham que ser caçados mesmo, né? Sim, Eles são doutores em Eu educação acho, do que não tem educação, né? mas eles são comunistas, né? eu Então, acho que a gente tem que esquecer esses caras. exato, Eu tô não, tentando, eu tô Esquecer esses tentando. caras. exato. Não somos, não somos nada, entendeu? Não somos nada. Já tentei debater com eles lá no começo, mas já percebi a vibração deles. Não tem, inclusive eu não vou citar também o outro que está o tempo todo aqui no meu canal, então tem até um boneco aí, que é o Lango Lango, que é até muito engraçado o boneco, e é só isso, né, o cara que prega sofisma e pronto. O único tema que ele consegue, digamos, debater, né, ou pelo menos refutar, como o globalista gosta muito desse termo, refutar terraplanista, é falar de Colombo, de O Copérnicos. Aldemir e Diga, Rogério, diga. a questão é a seguinte: se a Terra é hegemonicamente giratória, redonda, esférica, né? Todo mundo Sim, já sabe disso. O grupo dos terraplanistas só aumenta, exato. só, só cresce, né? Entendeu? Então a ideia não morre. Outro dia, eu participei de um
ali na universidade, e tinha uma que estudou os índios. Estão ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. Pode continuar. Os índios lá na Amazônia. E aí, na conversa, né, o pessoal lá já conhece essa temática que eu debato, mundo já conhece, eu conversei com muita gente no início, né? No meio da discussão lá, uma pessoa perguntava assim, mas e aí, dentro do que você estudou, dentro do que você vivenciou com esses povos, a Terra é plana ou é esférica? Aí ela falou bem assim, eles dizem que a história de Terra esférica é coisa dos brancos, para eles a Terra é plana. Pois, é exatamente o verdadeiro conhecimento vem desses povos, tá bem? Eu vou deixar aí com você, tá bom, Vitor? Depois passa para o Rogério, que eu vou ver aqui o chat, né? Que tem uns caras aqui que já estão começando a abusar, tá? Eu vou bloquear aqui uma turma que está se comportando mal, né? Como eu sempre digo, né? Infelizmente, a gente tem que conviver com esse tipo, a gente tenta esquecer esses caras, mas eles não se esquecem de nós, tá? É que tem um limite, né? Quando eles começam a atrapalhar quem está interessado em assistir, aí tem que tirar mesmo, né, Claudemir? Claro, claro. Então, por favor, Rogério, fica aí só um instante enquanto eu controlo esse chat. Eu vou aproveitar aqui e mostrar até. Eu peguei algumas fotos, tem um dos rapazes ali reclamou que estava monótono, que a gente não mostra nenhuma foto. Eu vou só colocar algumas fotos aqui bem rápidas do que a gente estudou muito pouco, né? Eu, principalmente, que não tenho a minha profissão, não está ligada à questão de física, de ciências diretamente, né? Mas dando uma pesquisada aí. Uma vez, conversando com um rapaz, é bem como o Vitor falou, né? A gente acaba virando pequenos cientistas, né? Dadas as suas proporções. Eu não estou dizendo que eu sou cientista, tá? Não me levem a mal. Mas leva a gente mesmo a procurar mais conhecimento, né? Estudar coisas que a gente ou não lembra mais, ou que a gente não aprendeu, né? E eu comecei a ver essa questão. O cara perguntou assim: mas não tem conversa. O ímã ele tem que ter dois polos, tudo tem que ter dois polos, um campo magnético tem que ter dois polos e pronto. E eu comecei a dar uma olhada, né, sobre campos magnéticos, campos elétricos, e achei, eu vou compartilhar um pouquinho aqui a minha tela, Claudemir, se me permite. Não, meu amigo, fica à vontade, por favor. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vocês estão vendo aí o que está aparecendo ou não? Estamos. Tem um campo. Olha só, isso é um campo bem estranho, né? Ele não chega a ter um ponto só, ele é um campo elétrico, né? E tem aqui um outro motivo, um outro exemplo de um campo elétrico. Isso aqui também é um campo elétrico. Olha só. Ele não precisa ser bonitinho, uma esfera onde tem um polo de um lado e um polo do outro, né? Eu tenho também outros campos, olha só isso. Isso aqui são campos elétricos. Não, quero dizer que a Terra é assim? Não, eu só estou deixando em aberto que a resposta não é eu preciso, então, num campo magnético, precisa ser uma esfera, e eu preciso ter um campo que sai lá do Polo Norte e vai para o Polo Sul e pronto, né? Outra coisa, estamos falando só em campos elétricos, mas não, eu tenho também uma infinidade de campos magnéticos aqui, ó. Olha a quantidade de ímãs aqui que eu tenho, de tipo, tá dando para ver a tela aí? Tá, sim, estou aqui. Pode ficar tranquilo. Então, por exemplo, olha a infinidade de campos magnéticos que eu posso ter, que eles não deixam de ser dipolos, né? Mas são totalmente diferentes do que a gente pensa, né? Olha esse aqui, não sei se estão vendo o cursor do mouse. Sim, estamos. Olha lá, ele tem no centro, ele tem o polo sul, que seria, e na extremidade ele tem o polo norte. Então, quer dizer que a Terra é uma esfera, porque existe um campo magnético comprovado, e esse campo magnético simplesmente ele só pode acontecer entre os polos, não é verdade, né? Ô, Rogério, esse aí, o que está no meio aí, à direita, né? Esse círculo aqui, é um exemplo perfeito. Exatamente. Aqui tem vários exemplos que podem acontecer, né? Exato. Tem vários exemplos. Quer dizer, não estamos, isso mesmo, estudando só o que tem na literatura comum, né? Eu só trouxe fotos, imagens da literatura comum, né? Isso mesmo, esse livro aí é interessantíssimo, ele está em inglês, a gente vai inclusive traduzir esse livro, né? Que são os segredos perdidos do magnetismo, eletromagnetismo, é muito interessante, só que ele é uma leitura pesada, né? Infelizmente, eu tive dificuldade para ler, mas vou ler sim, vou estudar o que for preciso para poder ler esse livro, né? Mas ele sai um pouco desse campo do que é ensinado na universidade, né?
Ele vai um pouquinho adiante, né? Claro, acho que certo. Acho que a universidade só ensina o beabá e o básico para que isso não entre em conflito com o sistema, o modelo existente. E além do básico, eu digo mais ainda, além do básico, ela tem um ciclo de reciclagem muito longo, né? Por exemplo, o que está estudando na faculdade, eu acho que o Vitor pode dizer melhor do que eu, não são concepções e atualizações desse ano, talvez de 5 anos atrás. Não sei exatamente, Vitor, mas me parece que é isso, né? Por aí mesmo. A gente tem umas linhas de pesquisa, né? Que são diferenciadas, mais voltadas para o contemporâneo e tal, mas ainda são meio arraigadas, né? Em uma, né? Digamos assim, uma ideologia, né? Uma perspectiva. Acho que a melhor expressão no momento é perspectiva. Entendeu? Ouviram? Ok, sim, estamos ouvindo, Vitor. Estamos sim, aqui eu estou aqui só dando uma olhada aqui no chat, que tem uns caras aqui que já estão querendo bagunçar. Esquece esses caras, rapaz. Esses caras só fazem. Não, que eles estão... Exato. Mas assim, é você que mandei, o canal é seu mesmo. Tá certo. Não é esquecer, não, que eles estão aqui incomodando as pessoas que querem ouvir e querem assistir e tudo. É só... Tem alguma pergunta aí? Eu não sei, tem alguma pergunta aqui? Tem um professor aqui, Daniel, não sei se ele quer fazer, o professor Lima, tá? Professor Lima é geografia, cara. Pois, então, se quiser, meu amigo, fazer uma pergunta aí ao Vitor, tá aqui. Inclusive, a gente trocou e-mail, né, eu e ele, um cara muito legal aí, pelo que eu conversei com ele. Pois, exatamente. Mas pronto, se tiverem perguntas aí, eu não sei se o Rogério quer fazer uma pergunta aí para o Vitor, depois eu vou fazer também uma pergunta, já temos mais de 1 hora, quase 2 horas aí, tá bom? Acho que já tá... Sim, tô cheio de curiosidade. Então pronto, fica à vontade aí, Rogério. Fica à vontade aí, Rogério, para perguntar. Tá. Vitor, assim, eu queria até, talvez seja mais uma indicação tua, tá? A gente tá estudando também a questão das distâncias marítimas, tá? Então, a gente está com várias linhas aí, estudando a questão de posição solar, velocidade do Sol, a gente tá em cima disso na busca de compreender um pouco mais esses movimentos e também de ter um mapa mais confiável do que seria o mapa da Terra plana, tá? E a gente está batendo... Pois é. Não, a gente já está há muito tempo isso, a gente já abandonou umas linhas de pesquisa sobre isso, e é o que vai acontecer, a gente tem que ter paciência, né? A gente está lutando contra 500 anos aí de um modelo, então a gente sabe que não vai ser um ano, talvez o meu neto faça um mapa, né? Então, isso aí eu também não tenho. Mas, assim, a gente está procurando, tá? Mapas cartográficos antigos, da parte dos oceanos mesmo, né? Uhum. Então, até se tu tiver uma ideia aí de onde a gente possa conseguir isso, a gente quer mapas cartográficos antigos, né? Não os atuais, porque os atuais já estão viciados também, né? Já estão adequados, né? Ao modelo atual, né? O professor Lima, só que o professor Lima tá perguntando como seria as estações do ano na Terra plana, isso para depois, né? Uhum. Rogério, a questão é o seguinte, a gente pode estar, eu acho que é um bom caminho, ótimo caminho, bom método, né? Um ótimo método a gente começar por aí. Mas você sabe que eu tenho observado, né, pelos estudos aí de alguns canais, com relação ao meio-dia solar, principalmente. Meio-dia solar. Tem me chamado a atenção, eu acho que pode ser um bom para aquele. Aí tem que ter um físico aí, dedicado, né, um matemático, de repente, que vai se interessar pelo assunto, para poder a gente identificar essa questão, porque eu acho que ali dá para a gente calcular com relação a onde o Sol está se pondo no momento, por exemplo, igual o Claudemir falou, o Sol se põe em Portugal 9 horas da noite, por exemplo. Que horas está se pondo aqui no Brasil, aonde está localizada essa sombra do Sol? Eu acho que a gente consegue tirar distâncias por aí. Exato. Não, os cálculos que a gente está fazendo são todos sobre o zênite solar, né, a posição mais alta do Sol. Por quê? Porque a gente precisa tirar a refração ali, que ela tem que estar aí. Outra, não serve qualquer dia, porque não existe refração
somente em 90 graus, 85 graus de altitude. Abaixo desses graus aí já tem a variação da refração, que aí já vai ter alteração. Mas o nosso problema é esse, que todos esses valores a gente está juntando o pessoal no mundo inteiro para fazer, mas a gente não tem como fazer isso nos oceanos, né? Na parte da água. É aí que a gente está... Sim. Não tem como fazer. Aí vamos ter que entrar com os mapas antigos. Exatamente, é o que a gente está atrás, os mapas cartográficos antigos, né? Perfeito, vou até investigar sobre isso aí, ver se encontra alguma coisa. Agora, deixa eu falar uma coisa, a respeito dessa distância, né? Aliás, eu ia falar aqui, acabei perdendo aqui o fio da meada. Pode mandar outra aí, pergunta, se tiver, falar uma tema aí, continuar. Ok. Tem uma... Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui de um membro, tá, do chat, e ele pergunta assim, qual seria a direção do fluxo de um rio de 600 quilômetros de extensão, já que o percurso do rio forma um arco na Terra esférica. Ou seja, não deveria ocorrer dois fluxos em direções opostas a partir da sua metade? Isso é uma questão pertinente, eu sempre pergunto isso aos globalistas. A questão é pertinente mesmo. Mas a gente tem que ver a questão do relevo, porque se a Terra for plana, né? Aí não tem problema não, ele corre só para um lado mesmo, né? Aliás, todo o rio corre na direção, em uma direção, né? Direção ao mar, a sua drenagem, né? Exato. Isso, inclusive, tem a ver com o Rio Nilo, né? Que o Rio Nilo é um dos maiores exemplos, ele tem cerca de 7.000 milhas, quase 7.000 e alguma coisa. Ele nasce na África, claro, no Parque de Ruanda, e vai desaguar no Cairo. E toda a sua extensão, ele só tem um declive de 5 pés, se não me engano, acho que é menos de 40 centímetros. Então, como é que isso seria possível em um globo, né? Essa é a primeira... Valdemir, Sim. Outra questão também, essa também vai para o Rogério aí, ó. Vocês podem pensar comigo, né? Uma reflexão que eu sempre lanço. Outro dia eu lancei até para um professor lá no seminário, lá na UFES e tal. Você falou do Rio Nilo, correto? Correto. E aí você pensa o rio, a bacia amazônica. Correto. Você pensa todas as bacias aqui do Brasil, a bacia do Paraná, o Rio da Prata. Penso os menores também, na África, na Índia, o Ganges e todos os outros tem lá, na China, os rios do Japão, todos os rios do mundo nesse momento agora, enquanto eu falei com vocês durante uma hora que a gente está conversando? Sim, 1h30 aproximadamente. Todos esses rios despejaram milhões de litros no mar. Correto? Correto. Despejaram, não tem jeito. Estão despejando agora, estamos falando aqui, está despejando lá. Exato. Correto? E o nível do mar, meu amigo. Você vai na praia, eu moro aqui na cidade de litorânea, né? Na verdade, eu moro dentro do canal aqui do Manguezal. Meu amigo, exato. Do mar, isso mesmo. Inclusive até... E aí eles falam de aquecimento global, né? Tem aquele maluco lá, o Pirula. Sim. Meu Deus, né? Aí, cadê? Eu quero saber uma resposta prática, entendeu, Claudemir? Para essas questões todas que a gente aponta, todas. E essa não é que eu falo também. Cadê? Eu quero uma resposta prática. É uma grande questão mesmo, Vitor, uma grande questão. Exatamente. Inclusive, se fala muito em aquecimento global, mas os dados não são apresentados. E, inclusive, desde a Revolução Industrial, há mais de 100 anos que aconteceu, eu acho que se aumentou 1 grau, a temperatura da Terra foi muito. Então, além disso, ainda tem a questão dos poluentes, o CO2, etc. É mentira, um vulcão, quando entra em erupção, provoca mais poluição do que toda essa poluição desde o século passado até os dias de hoje, com essa poluição toda jogada, entre aspas, pelo homem, né, pela indústria, no ar. Inclusive, também, segundo alguns estudiosos, cientistas aí, o CO2 é nosso amigo, é o gás da vida, né? Segundo diz, acho que o Vitor pode confirmar, que também não é a minha área, eu sou apenas um curioso, mas é o gás da vida, né? Segundo... sem ele o ciclo não se completa, né? Exatamente. Carbono é o ciclo do carbono, né? Ele é
faz parte de tudo, né? Exatamente. Então, esse nosso digamos, nosso ecossistema, né, ele precisa desse gás. Então, acho que não é só o formato da Terra, essa questão do aquecimento global a água que vai acabar, inclusive, mudando um pouco, também acho que tem a ver com sua área, o petróleo. Não sei se você sabe, Vitor, mas tem um estudo, eu esqueço o nome do alemão, que o petróleo seria um mineral e esse mineral ele sempre se autorrenova, né? Não tem nada a ver com combustível fóssil. Não sei se você Eu já li alguma coisa falando que o petróleo ele não é biótico, ele é abiótico. Uhum. Justamente isso, ele é um mineral. Entendeu? Não, Já ok. li isso, já li isso tem muito tempo, já li esse artigo quando a Petrobras estava indo em alta, né? E agora eles querem falir a Petrobras, né? Uhum. Exato, isso aí eu acho que já conseguiram. Deixa eu ver aqui o que tem. É, Outra pergunta aqui que nos chega, Vitor. Você acredita que a nossa Terra tem 4,5, 4,6 bilhões de anos, ou é uma Terra jovem com apenas aproximadamente 6.000 anos? É uma pergunta que é uma incógnita, né? Essa daí é uma incógnita. Há algum tempo aí, né? Digamos assim, ano passado eu acreditava que tinha 4,6 bilhões e tal. Hoje em Uhum. dia eu tenho minhas dúvidas, né? Tenho minhas dúvidas mesmo. Eu digo isso porque tem agora a nova ciência, quer dizer, não é nova, mas ela está mais evidente, é o chamado design inteligente, e dentre outros, Perfeito. exato, e dentre outras teses, eles defendem que nós vivemos em uma terra jovem, por exemplo, os dinossauros são falácias, que inclusive muita gente não sabe, mas cerca de 85% dos supostos esqueletos desses animais pré-históricos são feitos de madeira e de plástico, né? Ou seja, menos de 15%, exato, são reais. Muito curioso essas coisas. Exato. Não sei se o Rogério quer complementar mais alguma coisa, né? Não, Mas né, aí cara? já tá mais do que claro que houve uma corrida dessa questão de descoberta de Pois é, fósseis, né? E, né? e, Tem é- muita e coisa o, engra- curiosa. e o, Né? en- Eu é, e o preciso assim, engraçado, assim, bem dando por esse tema, porque a outra ciência, né? Um outro conhecimento. hum, Pronto, Rogério. eu acho Rogério que estava falando. não, pode falar, Vitor, pode falar. Não, você que falou engraçado, você ia falando isso. Não, eu só ia complementar essa questão dos fósseis, né? Que já está comprovado que os dois maiores cientistas que lutavam pela maior busca de fósseis, a maior parte das descobertas deles foram falsas, né? fraudadas, né? Fraudulentas, fraudadas, né? Tinha até ossos de elefante, de porcos e outras coisas junto, né? E também eu li também, mas eu li muito por cima também. Eu não vou afirmar aqui categoricamente, né? Mas eu li em uns dois artigos aí que primeiro inventaram a palavra fóssil, depois acharam o primeiro fóssil, né? Ah, Então, curioso. Muito então não, curioso. não tenho certeza, não vou bater o martelo que não foram artigos assim de fontes muito científicas, então eu também não vou afirmar isso com certeza. Mas eu vou atrás dessa informação que parece que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então aí já a dúvida já levanta o alerta vermelho total, né? Ok, Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí que a Terra plana exige, entendeu? A Terra plana, o design inteligente, né? Também tem possibilidade de uma revisão também da história, né? A história como um claro, todo, tem muita claro. coisa para ser revista. Então, assim, eu acho que a questão é o seguinte, né? O importante é esse caminho, esse caminhar que a gente está traçando. Então, a gente acompanha até algumas divergências aí, mas eu acho que a questão é o que cada um pode fazer por esse tema tornar-se um tema de fato científico, digamos assim, né? É, Ele ocupar as cadeiras do meio acadêmico, né? Então, acho que é por aí, porque não é um tema qualquer. Porque se fosse um tema qualquer, não estaria crescendo, não teria tantas pessoas, os indígenas lá não falariam que é coisa de branco, não acreditariam, de repente. Tem muita coisa claro, que pode ser revista. Eu acho que é tempo da gente começar a revisitar aí, né? Esses sim, sim. temas todos.
Ô, Vitor, na sua condição de professor e de geógrafo, você acredita na evolução, independente de qualquer contexto religioso, na sua opinião, baseado no que você estuda, você está mais propenso a uma terra criada, né? Que seja por alienígena, por, sei lá, deuses, astronautas, ou você acredita em uma terra evolutiva? Atualmente, eu já tinha complicações, né, para tentar entender o Big Bang e tal, né, o contexto do caos organizado. E aí, eu acho que depois que eu conheci a Terra plana, o design inteligente, as coisas vieram se acomodando, se sedimentando na minha cabeça. Então, Sim. assim, é complicado você, por exemplo, acreditar que se você deixar, por exemplo, um grupo de macacos num laboratório de informática, eles possam sair de lá com uma nova tecnologia. Daqui a 100 anos, né? A gente pode alimentar eles, eu, meus filhos, netos, alimenta eles durante 100 anos, né? E a gente vê, né? Mantém eles ali acomodados naquele laboratório de informática, com internet, computadores. A gente pode testar a evolução aí. Aí eu falo, mas são muitos e muitos anos. Pois é, complicado compreender isso. A Sei, gente pode sei. até ver um ser humano se regredir a um macaco, como aquela menina lá na Índia que foi criada na floresta, que apareceu há pouco tempo na mídia. E você falando Mas nisso, assim, você falando disso, é interessante dizer que isso é a ciência que diz, tá? Fonoaudiologia, né? Se o ser humano ele não foi ensinado a falar nos seus primeiros anos de vida, se não me engano, os dois, ele não consegue falar mais nunca. Porque já aconteceram casos de crianças, digamos, se perderem e não ter contato com nenhum ser humano e eles não conseguem mais falar. Então, esse é o primeiro, digamos, strike na teoria da evolução. E o outro, que é científico, é que não existe o suposto elo é, é, entre, ou seja, o ancestral comum, né, que os evolucionistas afirmam, e o homem. E outra coisa também interessante é que não existe a chamada, ou seja, por exemplo, a espécie que se transformou em outra espécie, porque falam muito em flagelo bacteriano, mas é bactéria que se transforma em outra bactéria, isso não é evolução, isso pode ser adaptação. Por exemplo, existem animais que podem se adaptar, por exemplo, um pássaro que, devido às condições, à necessidade, ele deixa de voar por comodidade, porque tem alguns pássaros que eles não voam, não porque não possam, mas porque eles passaram muito tempo sem voar, então eles perderam aquela característica. Como, por exemplo, tem peixes que eles conseguem ficar meses, né? Na África tem um peixe que ele consegue ficar meses, tá? Sem água, ele sem terra, e tem outros peixes que migram, ele passa de uma margem para outra, parece uma cobra, mas na realidade é um peixe. Então, isso é adaptação e não é evolução. Mas é isso, Vitor. Eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar também. Já temos quase 2 horas de Hangout também. Eu sei que você tem seu tempo e queria que você, se tivesse mais alguma coisa a dizer, falar mais sobre o seu trabalho, sobre a questão de terra plana e também falar sobre o seu canal, tá? É, depois eu passo aí a bola para o Rogério também para as suas despedidas, tá bem? Ok, beleza. Então, o canal surgiu, né, a partir do vídeo que eu lancei lá no Gideão e por perceber que o assunto da Terra plana é um assunto que a gente pode, não é que a gente não pode, né, mas que tem que ser um grupo específico para você tratar, porque as pessoas, a princípio, podem deduzir como loucura, né? Uhum. Aí eu lancei o canal porque criou um ciclo de debate e tal, e também vou trazer alguma coisa lá também voltada para o ensino de geografia, enfim, pretendo, né? Bom, e os questionamentos que eu faço, né? O lançamento de satélites, Sei, questão sei. da... Enfim, Sei, o sei. canal é basicamente isso. O canal está aberto lá, o canal é nosso, né? A gente está construindo junto lá, não é uma pretensão de nada, de ganhar dinheiro, nada disso. É uma pretensão de manter lá as minhas Claro, ideias, né? Compartilhar minhas ideias. claro, claro. Hoje isso é muito importante. Certo. E
E, no mais, é isso aí. Eu agradeço você ter feito o convite, participar dessa Hangout aí com o seu canal, que é muito interessante. Ali. Pronto, Sempre acompanha aí, né? Esse é o primeiro, eu acredito que de muitos outros, tá? Mas antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta para você, que não é minha, tá? O Evandro Luiz está te mandando um grande abraço, tá? Ele chegou um pouco atrasado, mas a pergunta é sobre o falecido professor Milton Santos, tá? Que ele foi autor da obra Por uma Outra Globalização. E a questão é se ele deixou alguma pista sobre o que acha do modelo da Terra plana, se é esférica. Tem alguma coisa que na sua obra ele tenha deixado alguma pista ou algo nesse contexto? Rapaz, tem dois caras que eu admiro na geografia, é o professor Milton Santos e o Aziz Abissari, os dois finados, né? O professor Aziz Abissari da geografia física, né? Um grande intérprete da paisagem, sabe? Era um cara que, se estivesse vivo atualmente, ele ia debater esse tema com muita clareza e sabedoria. E o professor Milton Santos, né? Conheci ele através das obras dele, não tive a oportunidade de conviver, mas até tive a oportunidade de conviver com uma orientanda dele aqui na universidade. E ele não deixa uma pista, entendeu? Por exemplo, o clímax da obra dele é esse livro, na minha opinião, por uma outra globalização, né? Até que na minha mão, ele sempre está aqui na estante, porque sempre quando pinta um tema polêmico, eu recorro a ele, entendeu? Sei, claro. Está aqui. E o que ele não deixa nenhuma pista sobre isso, não. Mas ele deixa uma pista bem clara sobre o pensamento hegemônico, sobre a questão da nova ordem mundial, né? De como né, os cabeças dessa revolução, né, da nova ordem mundial, né, que são, né, os países chaves e seus agentes, como que eles também agenciam nós, né, principalmente no terceiro mundo, com relação a esse pseudo-desenvolvimento. Né? Isso já vem de longas datas, né? E ele deixa isso bem específico, dessa dominação das marcas, da mídia, principalmente a mídia, né? Como a mídia... Ele bate muito nessa tecla. Então, assim, ele não deixa isso claro, ele nunca debateu isso. Mas o que me chamou a atenção também na Terra plana, que me trouxe, foi quando eu vi lá no princípio, quando eu comecei a ver os vídeos, o professor Olavo de Carvalho falando que o Humboldt sabia que a Terra era plana. O Humboldt é o geógrafo pioneiro. Certo. Ele sabia, só que ele falava assim, ó, eu sei, mas não vai ser eu que vou falar isso em público. Entende? Então, ele sabia, e o Humboldt ele tinha um estudo da geografia que é muito interessante. Na obra de Humboldt, chama assim, o cosmos, que é tudo, né? É o todo, né? Compreende o orbe celeste e compreende também a nossa dimensão aqui de plenitude. Então, ele tinha essa visão de que tudo era junto. Depois a geografia foi se desmembrando, né? Que da geografia surgiu a oceanografia, a cosmografia saiu da geografia, passou para a astronomia hoje, que você quer saber alguma coisa de cosmos, você vai na astronomia, entendeu? E por aí vai. Então, a geografia ficou aquém disso. Ela recebe certos conhecimentos, né, de outras ciências e absorve isso como verdade. Mas ela em si ela não faz o trabalho de pegar esse conteúdo que ela absorve quanto verdade e verificar. Entende? Então é isso, basicamente. Ok, olha, Vitor, foi um grande prazer, tá, ter você aqui conosco, tá, aprendemos muito mesmo, tá, vamos ver, assim que for possível, depender da sua agenda, da sua disponibilidade, tá, para você transmitir mais conhecimento e a gente poder explorar um pouco mais. Eu sei que é o primeiro Hangout, é muito assunto, muita coisa, e quem sabe no próximo você escolhe um tema, tá, para a gente falar só sobre esse tema, que agora, como foi o primeiro, tem muita curiosidade das pessoas e tudo, porque você
um doutor, apesar, porque as pessoas dão muita ênfase, claro, a gente tem que dizer sim. Doutorando, né? Doutorando. Pronto. Eu vou corrigir, porque senão o pessoal fala, o cara é doutor, mas não, eu estou doutorando, estou caminhando lá, estou estudando ainda, estou no meio do curso. Meu querido, chamam médico de doutor, chamam advogado de doutor. Por que não chamar um doutorando de doutor, não é isso? Obrigado. Então, meu amigo, eu vou passar aqui para o Rogério, tá? E também dizendo, Rogério, que o Evandro mandou um forte abraço para você. Ele teve que, pronto, se ausentar e chegou agora atrasado. Tá mandando aquele abraço, tá bom, meu querido? Então. Um grande abraço aí para Evandro. Pronto. Bom, primeiro responder bem rapidinho, duas pessoas que estão ali, perguntando reiteradamente, né, onde estão os artigos científicos da Terra plana? Bom, não existem ainda esses artigos científicos, sequer estudos sérios científicos, com grupo de científicos, comunidades científicas, nós não estamos nesse ponto ainda dos estudos, né, e aí a resposta, eu responderia a eles, bom, já respondi, né, que não tem nesse momento, devolveria a pergunta que me dissessem qual é o cientista que publicou algum artigo, algum paper de importância em poucos anos de estudo, né? Isso eu acho que vai ser difícil encontrar algum cientista, mesmo que seja do modelo heliocêntrico, do modelo globo, que tenha em poucos anos de pesquisa feito as suas publicações. Então é normal que não as tenha ainda, né? Bom, dito isso, um prazer muito grande conversar contigo, Vitor. Te considero um cara muito corajoso, porque tu ainda está dentro do sistema acadêmico e tá falando sobre Terra plana, tá colocando, né, na testa uma palavrinha louco que todos nós colocamos, né? Basta a gente questionar o sistema, a gente já escreve na própria testa a palavrinha louco, né? Ou pelo menos escuta ela o dia inteiro, né? Então, eu queria te dar os parabéns pela coragem disso, de ainda estar dentro do sistema acadêmico, onde tu é obrigado a seguir as normas do próprio sistema acadêmico, mesmo tu fazendo doutorado, que tem uma certa liberdade, tu sabe que tu não tem muito, tem alguns parâmetros aí que tu tem que te manter, né? Então, é muito prazer te conhecer. Também acho muito importante trazer o Vitor mais vezes aí quando ele tiver disponibilidade, principalmente em assuntos que ele já possa trazer da parte dele, né? Que aí ele já vem bem direcionado. Então é isso, um grande abraço, muito prazer. E Claudemir, muito obrigado pelo convite. Sempre que for possível, o teu convite aí já é previamente aceito, tá? Toda vez que eu tiver disponibilidade de horário e tu me convidar, eu vou fazer o possível para comparecer. Muito obrigado a todos aí que estiveram assistindo até agora aí, né? Já estamos aí quase já se preparando para uma nova semana que vem, né? Então, um grande abraço a todos aí, muito obrigado. Ok, Rogério, obrigado tá? Obrigado tá? A todos vocês. Vitor, meu irmão, prazer mais uma vez em ter conhecido você, tá? Conversado com você. Pronto. Se você quiser... O prazer foi meu, o prazer sinceramente foi meu aí. Obrigado, Rogério, pelas considerações. Você também, Claudemir. Lembrando também que essa discussão eu já fazia a partir do mestrado, né? Porque discutia as imagens no mestrado, então o clichê das imagens, então já vem, né, essa questão das imagens, será que a imagem é real e tal. Então é isso aí, estamos na perspectiva aí de continuar. A princípio, assim, né, o que eu tenho a somar mais ou menos isso, né, vamos ver se no futuro aí a gente consegue fazer algum tema mais específico também. Ok. Beleza, muito obrigado, Vitor, obrigado, Rogério, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Tivemos aí um bate-papo aí com o Vitor Zaque, tá? É geógrafo, e tem no YouTube aí, no canal, a descrição, o canal do Rogério, tá aí o canal do Vitor também. Por favor, entrem, tá? Deixe lá o seu like, tá? Se puder, se inscrevam. É um professor geógrafo, tem coisas interessantes, tá bom? Se puderem, dê aquele apoio. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco, tá bem? Parabéns, muito obrigado a vocês pelo apoio. O nosso intuito é divulgar e debater a Terra plana. Muito obrigado, muito boa noite e até o próximo.